Invoca-me e te responderei, e te revelarei conhecimentos grandiosos, inacessíveis que não sabe. E Paulo, na devocional de hoje, segue argumentando com os insensatos judaizantes e insensatos gálatas sobre a questão da lei, que não pode invalidar a promessa. Aqui em Gálatas, capítulo 3, versículos de 15 a 22, está escrito: Irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, que veio 430 anos depois, não a pode abrogar de forma que venha a desfazer a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não decorre da promessa. Mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. É, porventura, a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum, porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente da lei. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Quando a insensatez toma conta, ela se infiltra e se consolida em uma comunidade, é preciso muita paciência, muito trabalho, muito conhecimento para convencer as pessoas do óbvio. E Paulo aqui segue falando sobre o óbvio, falando sobre a relação entre a lei e a promessa. Aqui nós vemos que Abraão recebeu a promessa, essa promessa não é invalidada pela lei, a lei existe por causa das transgressões, há um mediador, que é Jesus Cristo. A lei tem valor porque foi Deus que entregou a Moisés, 430 anos depois, as tábuas da lei lá no Monte Sinai. Então, não há razão para se tentar um conflito entre a lei e as promessas de Deus, a lei e a salvação em Cristo, porque uma nos dá consciência do pecado e a outra nos salva. A fé, somos salvos pela fé. Isso é tão óbvio, mas quando as pessoas já têm a rebeldia sedimentada em sua mente e coração, nós temos que investir tempo em, pela ação do Espírito, tentar convencê-las de que o conflito não tem sentido. E hoje, uma coisa muito chata, que cansa a beleza da gente, é conviver com o conflito de ideias que já são ultrapassadas, ideias que não têm sentido, restrita a pessoas que gostam daquilo, a pessoas que não têm nada a ver, que não estão minimamente interessadas com a chatice desses ritos. Deus nos chama para uma vida de liberdade. Deus nos chama para sermos luz do mundo. Deus nos chama para sermos sal da terra.
A palavra de Jesus não era chata, tinha gosto de quero mais. As multidões se uniam para ouvi-lo porque ele tinha autoridade. Não era como os escribas e fariseus neuróticos da lei, que Jesus não veio combater, mas veio cumprir. Se não for feita alguma coisa para que a chatice dos ritos de pessoas radicais como os judeus adentre, sufoque a liberdade que temos no espírito, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, corremos o risco de, como muitos, ficarmos falando sozinhos, porque ninguém aguenta esta opressão. Isso não agrega, isso não acrescenta. Temos que pregar e viver o evangelho da liberdade pela fé, que automaticamente, quando nós temos fé em Cristo e obedecemos a sua palavra, os seus mandamentos, naturalmente cumpriremos a lei. Que Deus nos dê esse discernimento e que a palavra que sai da nossa boca e a atitude que sai da nossa vida seja de amor, de fé, de esperança, seja um alento para a multidão de pessoas que vivem, como na época de Jesus, buscando uma direção, como ovelhas que não têm pastor. Nossa missão é apresentar o grande pastor, Jesus Cristo, o Mestre e Senhor, e a esperança que a salvação em Cristo nos traz e a todos os que se achegam a Ele. Em nome de Jesus. Amém. Invoca-me.